Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Cláudio vai tocar a música do Padre Germano, mentor da nossa casa, para a gente preparar o ambiente para fazer a leitura da mensagem e a prece inicial. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Amor. Obrigado, Cláudio. Vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. O livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso querido Chico, e o Espírito é o Emmanuel. E a nossa mensagem diz assim: lucros. E o que tens ajuntado, para quem será? Está em Lucas, no capítulo 12, versículo 20. Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. O espírito de lucro, meninos mal saídos da primeira infância, mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam o lar a desconhecidos durante muitas horas do dia a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: o que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias obtidas aqui na Terra são derrotas fragorosas. Não constituem os valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação,
O viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa aos ouvidos. Pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Então, meus irmãos, a gente corre atrás, né, dos bens patrimoniais e esquece, muitas vezes, dos nossos compromissos, com os maiores valores que a gente precisa amontoar, que é o nosso próprio progresso moral. Vamos agora, meus irmãos, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso Pai, pela bênção desse dia. Um dia que muitas vezes foi difícil, foi sofrido, foi com problemas, com grandes dificuldades. E mesmo assim, temos que agradecer a Deus, porque nos deu a força de superar, nos deu a força para suportar os momentos de adversidade e nos abriu as portas da sua casa para nos acolher como um grande hospital de almas e como uma grande escola para aprendermos a compreender as dificuldades que nos aparecem na vida como ferramenta de aprendizado para o espírito eterno que todos somos e que precisamos muitas vezes passar pelo sofrimento para tirarmos a lição e aprendermos a nos tornarmos melhores. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Pai, por essa casa que nos recebe. Obrigado, Mestre Jesus, por cuidar de todos nós, sendo o médico dos médicos e o mestre dos mestres. Obrigado, querido Germano, por conduzir essa casa há tantos anos, com tanto amor e tanta dedicação. Agradecer também a equipe espiritual dessa casa. São verdadeiros mensageiros de Deus, que trabalham de forma incessante, incansável, mas com muito amor, para cuidar de todos nós, encarnados e desencarnados. A vocês, meus irmãos, a nossa gratidão e que Deus os abençoe cada vez mais, para vocês serem multiplicadores do bem e do amor. Pedir essa legião de benfeitores que nesse momento de estudo possam envolver, possam inspirar, possam intuir o nosso querido irmão Cristiano, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós um pouco daquilo que nós precisamos guardar dentro dos nossos corações. E assim, Pai, agradecidos por esse momento na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, e em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião, o nosso irmão Cristiano com a palavra. Obrigado, Cris. Obrigado, Giovanni. Boa noite a todos. Boa noite. A paz de Jesus esteja em nossos lares e nossos corações e que seu amor possa aquecer nosso coração nessa noite tão fria, nesse estado, né? Demos graças a Deus. Então, meu irmão, hoje à noite, um pouquinho antes de vir, eu estava relendo o nosso capítulo e eu fiquei, meu Deus, e se me faltar palavra, e se eu não souber o que falar? E aí eu, mexendo na rede social, me veio a palavra Lucas 12, que nos diz: não se preocupes, quando estiverem presentes de autoridades, autores da lei, vocês serão intuídos pelo Espírito Santo e saberão o que dizer. Nada é por acaso, né? Porque baixa em segurança, vai em segurança, a gente lê, né? Mas na hora falta palavra, mas a gente pede a orientação da espiritualidade para nos amparar e nos ajudar. Esse é o capítulo 24, que nos diz: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia, eu fui buscar no dicionário que me fugiu, seria aquela lamparina, né? A lamparina de antigamente, que hoje fica até mais como objeto de decoração. E alqueire pode ser aqueles grandes cestos que são colocados do lado dos animais para carregar os objetos. E nesse capítulo ele nos diz, ele vai nos explicar, que pergunta ao apóstolo: por que Jesus falava por parábolas? Mestre, por que fala por parábolas? E começa assim, em Mateus capítulo 5, versículo 15. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro.
a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Ninguém é que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com o vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada é secreto que não seja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Está em Lucas 8,16. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que eles falam por parábolas? Respondeu-lhes, disse ele, nosso Mestre Jesus: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não escutam e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olharei com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Mateus, capítulo 13. Então, meus irmãos, que na palavra nos diz que muitos de nós, o que nós temos, nós receberemos muito mais, receberemos em abundâncias. Mas desses dons que nós recebemos, seja o sentimento de amor, de respeito, de vontade de mudança, do perdão, a gente precisa adquirir esses sentimentos para que possamos doar muito mais, né? Então, quando adentramos a casa espírita e nós conhecemos a verdade da doutrina espírita que nos vem nos consolar e nos esclarecer, nós sabemos mais da nossa responsabilidade. E uma vez que a gente sabe mais da nossa responsabilidade, não tem como voltar atrás, né? Hoje a gente sabe, a consciência logo apita. Opa, não deveria ter dito isso, não deveria ter feito aquilo. Mas nós temos essa compreensão do Evangelho e a gente sabe que Jesus nos aguarda de braços abertos. Então, cada vez mais que a gente adquire o conhecimento, né? A doutrina fala tanto de a gente precisa estudar, que a palavra estudar assusta um pouco, né? Desde quando a gente é criança, a gente tem com a escola, tem que estudar. Então, hoje, como adulta, mesmo com tantas atribuições, né? Trabalho, família, a gente tem que estudar ainda mais, mas essa palavra de estudar é leve com a gente, né? Porque a gente pode pegar a Bíblia, pode pegar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ou tantas outras obras espíritas que nós temos de diversos autores inspirados pela espiritualidade, e a gente aprender um pouquinho mais. Então, quando a gente adquirir esse conhecimento, a gente precisa compartilhar, né? Então, se a gente tem o amor guardado, a gente precisa compartilhar esse amor. Se eu tenho um sentimento de carinho, de compreensão, a gente precisa compartilhar esses sentimentos. E como que a gente faz isso? A cada prova que nos é dada a cada dia, né? A cada momento. Porque, como eu já ouvi dizer aqui, a gente se fala, dentro da casa espírita, a gente está todo mundo vibrando alto, com pensamento em Deus, a gente quer o melhor, fazer os nossos pedidos, nossas orações. Por isso que a gente sente essa paz tremenda. Mas o nosso exercício também é lá fora, né? Quando a gente começa lá fora. Então a gente precisa exercitar cada vez mais o Evangelho de Jesus, né? A sua compreensão, a sua compaixão. E assim, primeiramente conosco mesmo, né? Primeiramente começar com a gente. Que a gente precisa se amar, sentir o amor para que a gente possa compartilhar o amor ao próximo. Então, com a nossa doutrina, ela vem nos afagar e vem nos esclarecer que ela vem tirar o véu de tantas as parábolas ditas por Jesus, nos explicando de maneira mais consciente para que a gente possa entender, né? E tirar o véu dessas palavras, para que possamos não ser iludibriados. A doutrina nos diz: é de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio, constantemente, oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender essas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil,
tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender esses mistérios. Procedia, portanto, com o povo, como se faz com criança cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar consideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz, por mais viva, deslumbraria sem as esclarecer. Como a nossa doutrina, né, repetindo, ela é esclarecedora, a gente precisa entender qual o nosso sentido da vida, né? Qual o sentido, por que eu preciso reencarnar? Por que eu preciso deixar de lado tudo aquilo que o mundo me oferece e eu hoje seguir Jesus? Hoje eu estou jovem, tenho muita vida pela frente. Mas quando a gente tem o conhecimento da reencarnação, que a reencarnação, a nossa vida eterna é muito maior do que a gente possa viver neste mundo, neste planeta, e aí é de acordo com os planos de Deus, né? A gente pode viver até os 100 anos, 120, né? Diga-se os japoneses, 120 anos, ter uma longevidade, mas a gente pode ter um ente querido que já retornou com menos de 20 anos, né? E isso a gente sabe que não é castigo, são os planos designados que foram antes de reencarnarmos, termos o tempo de cumprirmos o nosso momento, a nossa lição, que todos temos a aprender, né? Seja para o espírito que retornou à pátria espiritual mais cedo, ou chega para os familiares que teve que compreender aquele momento, passar por aquele momento. Então, quando a gente tem o conhecimento desse conforto e o consolo da doutrina espírita, lógico, a gente não dá pulo de alegria quando a gente tem um irmão que desencarna, mas a gente tem um momento de luto, de dor, de choro, mas principalmente não termos a revolta com Deus por aquele irmão ter partido, né, ter retornado tão cedo à pátria espiritual. E a doutrina nos ensina isso, ela nos consola. Então a gente pode chorar, pode ficar tristinho, mas que o nosso luto seja breve, né? E a gente possa saber e compreender a vontade de Deus e saber que o nosso irmão, a nossa irmã continua ligada a nós, né? Através do pensamento. Isso a gente tem essa clareza e a certeza de que nunca estamos sós. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos... Perdoe-me. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva e pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhe Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. E então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Ou seja, todos nós temos os nossos momentos de entendimento da fé. Hoje, nós podemos compreender, o irmão está há muito tempo na sua crença, na sua fé, mas que ela não se teve a sua mudança interior como a gente gostaria que fosse, né? Ou a gente hoje critica muito jovens. Tô muito jovem, faz besteira, mas a gente se esquece que já foi jovem um dia, né? Até nessas últimas semanas do censo, que teve diminuição dos espíritas, e muita gente que... Eu vi algumas respostas, mas eu falei assim, essa pessoa não participa tão ativamente de uma casa espírita para dar uma opinião assim, porque ela não sabe o que se passa, né? Então, cada casa, cada local tem suas particularidades. Então, se a gente hoje chega aqui, a gente chega e vê mais jovens, que estão mais jovens há mais tempo, porque é uma doutrina que não interessa a jovens de idade, mas tudo tem seu tempo. Porque hoje a gente não adianta colocar uma pessoa tão jovem, de 18, 19 anos, enfim, jovem, que naquele momento ela não está preparada para entender as palavras da Bíblia, né? A comunicação dos nossos irmãos benfeitores. Como também não adianta, a gente pode pegar uma pessoa da meia idade, de 45 anos, mas que ela não está no momento disponível para ela querer entender e ela quer viver a vida dela.
Então a gente tem que ser compreensivo nesse ponto. A gente chega lá e dá uma luzinha, né? Se a pessoa quiser ouvir, se ela quiser entender. E se não quiser, tudo bem, tá tudo bem. Cada um a seu passo, cada semente na sua germinação. A gente tem a vida eterna pela frente, né? Como a nós mesmos. Se hoje eu errei, eu vacilei, eu tropecei, a gente pensa, repensa, mas assim, eu tenho como me regenerar. E a gente seguir adiante. A gente não pode desfalecer, a gente não pode ficar entristecido porque algo não acontece no momento que a gente deseja. Né? E Jesus fala logo vai acontecer, mas o logo de Jesus é no seu tempo, não é no nosso. Então a gente tem que manter perseverante na fé e na confiança. Numa parte do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé transporta montanhas, que é o capítulo 19, ele me fez relembrar sobre Hebreus 11, que nos diz: o que é a fé? A fé é uma posse antecipada daquilo que a gente deseja. Então, na fé, a gente tem que ter essa confiança. Porque a fé, o Espiritismo nos ensina, que não é algo que possa ser prescrito. Né? Eu não posso chegar e falar assim, não, irmão, irmã, tenha mais fé, toma, você tem que ter fé. Escrevo no papel e boto no teu bolso. Pronto, agora você tem fé. Não. A fé, ela é uma confiança, é uma certeza. A gente tem que sentir no nosso coração de que isso pode acontecer, de que isso vai acontecer. A gente tem que ter esperança. Né? O Espiritismo, ele não... A gente escuta sempre a palavra, não faz prosélitos, porque o Espiritismo não é um estudo, uma doutrina que fala, entra aqui que você vai conseguir agora o que você precisa. É o emprego, é a saúde, é um relacionamento estável, é 5 empresas amanhã abertas, do nada. Não é assim. O proselitismo, ele traz cada um de nós para entendermos a nós mesmos, para nós termos a responsabilidade de que todo ato que cometemos tem as consequências. E essas consequências, nós mesmos contraímos as dívidas, as obrigações, e nós mesmos teremos de cumpri-las. Então, por isso, muitas das vezes, a nossa casa espírita está não tão cheia, né, aos olhos da gente, mas que quando a gente sabe que, a responsabilidade é minha, e ir lá falar sério. Por quê, irmão? Muitas das vezes a gente terceiriza a nossa vida na mão de outros. Né? Quantos de nós, e eu mesmo, graças a Deus, estou aqui na casa, vai fazer 7 anos, participando dos estudos, é um desafio tremendo para todos nós. Né? Eu estou aqui compartilhando os estudos, só repetindo o Evangelho de Jesus, mas é um desafio para todos nós. E mesmo aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Mesmo eu achando que, não, eu participo da casa espírita, terças e quintas-feiras, a gente tem uns estudos, na quarta-feira eu venho, eu participo da sala do passe, e eu deixei de fazer o Evangelho no meu lar. Deixei de fazer, por ignorância minha. E aí, várias coisas aconteceram. Desculpa a emoção, mas é natural. E eu precisei ouvir nos últimos dias de 4 pessoas diferentes que eu não estava ouvindo o que eu queria ouvir. Foi na parte da manhã, de uma pessoa que eu não conhecia, à noite, um primo meu que eu não via há anos, e a gente sentou e conversou, e ele falou, irmão, se escuta mais, assim mesmo, que é o jeito dele. E dias depois, uma colega olhou para mim, que não me conhecia também, e falou assim, você duvida muito da sua espiritualidade. Você duvida muito dos seus pensamentos. Você pensa muito. Mas quando você tem que prestar atenção no que você pensa, você ignora. É seu protetor querendo falar com você, mas você ignora. Porque você quer insistir no eu. Então, assim, por mais que a gente esteja envolvido no Evangelho, no estudo, a gente tem que prestar atenção em nós mesmos e na nossa fé. Então, quando a gente terceiriza, e eu fiz isso, terceirizar a minha fé na mão de outras pessoas, porque eu estava esperando ter uma palavra que me desse, assim, de um estalo. Não, eu preciso fazer isso, eu preciso pensar isso. Quando a gente tem dentro de nós, que Jesus mesmo nos diz, vós sois luz, vós sois deuses, vós pode fazer muito mais do que possas imaginar. Então, assim, onde estava essa palavra que eu esqueci? Onde estava esse poder que eu esqueci? Então, esse capítulo do Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, ele já tinha sido escolhido há 2 semanas. Eu abri o Evangelho, li, não é isso que eu vou fazer. Mas a leitura que eu fiz há 2 semanas foi diferente da leitura que eu fiz ontem. As palavras são as mesmas, mas o sentido para mim soou diferente e eu me questionei. Meu pai, onde estava essa luz? Eu estava realmente nesse período a luz que estava escondida debaixo do alqueire.
porque eu precisava que minha vida fosse despertada por um terceiro. A gente tem ajuda, mas a gente precisa abrir e reconhecer essa luz dentro da gente. E assim me veio a mensagem de pessoas desconhecidas. E que a gente sabe que nada é por acaso. E eu me senti mesmo uma vela debaixo de um vaso, onde a iluminação ali não iria ser para nada. Mas essa iluminação, irmãos, não seria para outra pessoa de imediato, ou para vocês, a gente compartilhando os estudos. Mas essa luz para mim, porque eu estava me deixando levar pela amargura, pela tristeza, e não está dando certo isso, porque eu não consigo, esperando que alguém me desse a solução. Por mais que a gente saiba e a gente faça na oração, Deus, Jesus, Maria, Padre Germano, me ajuda, me conforta, me consola, mas depende de mim, depende de nós. Não adianta, a fé sem obras ela é morta, então se a gente não fazer o movimento, a gente vai continuar parado, vai terceirizar a nossa vida na mão de outras pessoas. Porque, infelizmente, muitos de nós acreditam, a gente coloca a nossa fé numa outra pessoa que representa maior a palavra de Deus, ou fala, ou tem o dom da oratória, sabe falar, sabe contornar, que falha isso, fala aquilo, e a gente esquece de olhar para dentro da gente mesmo. Então, assim, eu gosto de dar o testemunho, né, porque estava antes de ontem aqui da minha amiga Edna na palestra, o testemunho dela comovida, e eu gosto de dar o testemunho quando a gente tem, é bem pessoal, logicamente, se fosse de outra pessoa, a gente não sendo na privacidade de cada um, no respeito, mas de ter o testemunho de que a gente passa mesmo por umas situações desafiadoras, e daí está o Evangelho de Jesus, né? Toma a tua cruz e me segue. Ou seja, você sempre me vê sorrindo, alegre, a gente fazendo oração, mas assim, cada um com a sua cruz. Então eu não sei o que se passa no coração de cada um. Então a gente pede a oração para que a gente possa mesmo olhar dentro de nós e não terceirizar a nossa vida, não terceirizar a nossa fé, mas olhar para dentro de nós mesmos e seguirmos adiante. E muitas das vezes a palavra vem mesmo assim através de pessoas, ou a mensagem da rede social que me bateu em segurança, e agora eu vejo, graças a Deus, que eu estou falando a peça. Graças a Deus. Então, a gente tem que ficar atento a essas mensagens. Seja um colega o irmão da casa espírita, seja um colega de trabalho, ou uma palavra que a gente lê, né? Hoje a minha irmã, até ri com ela agora à noite, que ela enfim, só no trabalho, né? sem alguém para chamar de namorado, e ela viu a mensagem de manhã, ela pensando, poxa, eu tô sem hoje ninguém, sair para jantar, um namorado. E aí ela recebeu a mensagem assim, se você tá sem amor, não se preocupe, abra a carta de Pedro, que tem muita mensagem para você. Aí ela, eu tenho que ler mais a Bíblia. Eu disse, pois é, é daí que vem a mensagem, né? É daí que vem a mensagem. Então a gente precisa estar atento a sinais, né? O que a gente ouve, o que está no nosso coração, o que a gente ouve de um irmão. A gente tem muita literatura, tem muitas mensagens que a gente precisa aprender, entender, mas é tudo no nosso tempo, a semente, né? Tudo no nosso tempo. Então esse foi o tempo de eu poder despertar mais e prestar mais atenção. Mas aí olha o trabalho da espiritualidade. Preciso ouvir 4 pessoas me dar a mesma mensagem, diferentes, que não se conheciam, quando na verdade essa luz já está dentro de mim. Ela só estava um pouco apagada. Apagada não, estava reduzida. Mas graças a Deus a gente tem que despertar no momento certo e antes do tempo, antes que seja tarde, né? Mas graças a Deus, graças a Deus. E a fé, o que ela nos diz é o item 7 da fé remove montanhas. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, de onde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas, e não de tal ou qual crença particular. Ou seja, a nossa doutrina diz que a fé você possa ter em qualquer local. Não precisa apenas você vai ter a sua fé, você vai ter a sua salvação, a confiança. Não, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é mais fiel, é melhor do que o Evangelho que a Igreja Católica estuda, professa, ou que a Igreja protestante professa. Não, desde que você mantenha a sua fé. O Espiritismo ensina, Jesus é nosso modelo e guia. Nós somos cristãos espíritas.
Nós estamos estudando junto com Kardec, que foi instruído para divulgar, para poder tirar o véu, né? Para poder tirar essas parábolas que nós tínhamos, para poder nos explicar melhor com a ajuda dos nossos irmãos benfeitores. Então, o Espiritismo ele não impõe a crença, não, você tem que crer a sua fé que funciona. Funciona aqui, não funciona lá. Então, nós possamos crer a nossa fé que é nossa, é inata, é sentida. Ela não é imposta. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir ao encontro. E se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata, e uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Né? Como diz a parábola do semeador, né? Basta que tenhamos a fé do tamanho de uma ervilha que a gente pode ser capaz de transportar a montanha de um lado para o outro. E essa montanha não é aquela montanha de terra alta, de pedra, né? Mas a montanha que a gente carrega dentro da gente. É o medo, é a insegurança, é a vergonha, é a tristeza. Então são essas montanhas que a gente pode transportar e através do pensamento. A forma que a gente pensa, a gente molda o nosso ambiente. Então a gente precisa crer no alto, a gente precisa aumentar mais a nossa fé e acreditar sim, a nossa fé é acreditar de que isso vai melhorar, de que vai mudar. Que a gente não possa ter a pressa, né? Ter a paciência de que é preciso essa mudança, e a mudança é um pouco de cada vez. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-lhes, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Né? A fé, ela tem que ser compreendida. Não, eu vou chegar aqui, vou fazer minha oração, vou levar água fluidificada, vou para a sala do passe, fiz a oração e eu vou embora. Pronto, né? A gente segue o ritual, segue o ritmo, segue a programação, mas se a gente entrar e fazer isso e não perceber o sentido que a gente precisa fazer com o estudo, de que a fé eu preciso ter, a ação eu preciso ter, a água fluidificada ela vai me ajudar a equilibrar a minha energia do corpo. Mas para isso eu tenho que acreditar de que eu vou melhorar. Eu preciso acreditar que ao entrar na sala do passe, acreditar que no momento que eu chego na casa espírita e sento no banco, eu já estou recebendo aquilo que eu preciso. E cada um de nós que estamos aqui sentados, a gente doa um para o outro energia. Um mais tem que o outro está com menos, e essa energia a gente vai se equilibrando através de quê? Da boa vibração, da boa vontade, da intenção de se melhorar, da intenção que a gente está aqui, graças a Deus, hoje eu estou bem, eu estou feliz, estou com saúde, estou tudo em dia, tudo em ordem, graças a Deus, mas eu estou aqui pensando no irmão, no familiar, em outra pessoa que está em outro local e que precisa de ajuda, né? Precisa de um pouco mais de saúde, precisa mais um pouco de fé, de esperança. Então, quando a gente está reunido, a gente sempre tem um propósito, né? Um propósito, quando estamos reunidos, nunca é em vão. É sempre em nome de Deus, para agradecer, e Deus sabe de todas as nossas dificuldades. Então, quando estamos reunidos, a gente tem que ter a consciência do que a gente precisa, né? Quando a gente entra na sala de passe, a gente está ali recebendo, continua recebendo tudo que a gente precisa, com a união dos nossos irmãos benfeitores, com o trabalho dos nossos trabalhadores, com a união dos trabalhadores desta casa também, porque todos estamos vibrando na mesma sintonia, na mesma intenção, na melhora íntima, na melhora do corpo físico, no equilíbrio do pensamento. E ao retornarmos da sala do passe, é importante que a gente mantenha esse equilíbrio, mantenha essa convicção, né? Que a gente não se esqueça, ao sair daqui da porta para fora, a gente esquecer tudo que a gente aprendeu, porque senão a gente volta naquela mesma situação, aí semana que vem a gente está de novo e faz a mesma coisa, e a gente nunca vê melhora, né? A gente, ouvindo a rádio, assistindo também a Rádio Rio de Janeiro pelo YouTube, sempre que eu posso, então a gente fala que tem irmãos que veem, aquela casa espírita ali é fraca, e vai em outra, aquela casa espírita ali é fraca. Mas por quê? Será que ela está preparada em abrir seu coração, abrir seu sentimento para poder sentir realmente o que a gente precisa?
né? Porque muitas das vezes a gente tem irmãos que querem vir numa casa, mas quer ver espetáculo, né? Quer ver se algum irmão vai ter uma mensagem na hora, se vai ter alguma outra coisa que seja espetacular. E uma casa espírita séria, tudo tem seu momento. A gente tem um momento de estudo do Evangelho, a gente tem um momento do paz, a gente tem um dia reservado para estudo dos médiuns, aos quais todos estão convidados, todos possam vir, mas, né, de início, a gente estuda o livro, tira algumas dúvidas, para quando a gente se sentir melhor preparado, aí sim, poder participar de uma mesa mediúnica. Então, assim, tudo no seu tempo, tudo na sua forma, todos estão convidados. Por quê? O estudo do livro dos médiuns, a mesa de desenvolvimento mediúnico, ela não é exclusiva só para mim, para o Gilvan, para a Rosa, para 5 pessoas em casa. Está disponível para todos nós, mas a gente tem que ter a disponibilidade e a vontade de querer estudar um pouquinho mais para que possa compreender. Primeira quarta-feira de todos os meses. Isso, primeira quarta-feira de todo mês. Obrigado por lembrar. Sigamos. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Bem, irmãos, essa parte do Evangelho, eu quero concluí-la do livro que é muito, muito, muito interessante. Aliás, todos os livros são muito interessantes, que é o Consolador, do nosso querido Chico, pelo Espírito de Emmanuel, que nos leva ao assunto do trabalho. Porque nós, enquanto frequentadores da Casa Espírita, somos todos trabalhadores, tá? Não é só porque hoje, graças a Deus, os irmãos estão mais uma vez aqui, pela 4ª, 5ª semana, graças a Deus, mas vocês também são trabalhadores da Casa Espírita. Né? Porque desde o momento que nós levamos a palavra de Jesus, os ensinamentos dos irmãos benfeitores, a gente tem a responsabilidade de ajudar aquele que está mais precisando. Cris, eu estou inseguro, né? Estou inseguro em dizer a palavra de Jesus, mas basta um abraço, basta um sorriso com um abraço, um olhar, né? E falei, meu irmão, o que eu posso te ajudar? Eu posso ajudar? É possível que eu possa te ajudar? Então, só o momento que a gente deixar disponível para outra pessoa, então ela precisa só de um bom dia, né? Só de um bom dia, porque a cada um, nós que eu admiro muito, muito dos irmãos que decoram os livros todos, a passagem, é uma memória de elefante. Né? Mas a gente possa fazer dentro da nossa capacidade, um pouquinho que a gente possa ajudar. E uma palavra de conforto no momento difícil, né? Isso ajuda. Então a gente, como trabalhador, a gente pode ajudar o nosso irmão, seja no trabalho, seja nosso vizinho, não apenas com bens materiais. Hoje eu não me sinto seguro em falar com ele sobre a palavra, sobre Deus, sobre Jesus. Faça uma oração em silêncio, peça por ele em silêncio. Né? Nenhuma oração fica solta, nenhuma oração fica sem chegar a Deus. Então, no momento certo, aquele irmão, aquela irmã que precisa de oração, ele vai receber aquela oração, com certeza. Então, se a gente se sente seguro em falar, ou não se sente confortável em abraçar, enfim, a gente faça uma oração em segredo, né? E guarde para nós mesmos. Então, esse segredo fica entre você e o Mestre. E o trabalho, e a mensagem desse livro, O Consolador, é trabalho. Que ele nos diz, como entender a salvação da alma e como consegui-la. Por que eu linkei essa parte? Porque ele me diz sobre claridade, né? E claridade é o que? Luz, lamparina, né? Vós sois luz, vós sois Deus. Então essa mensagem nos diz sobre claridades espirituais. Dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesma, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações do infinito. Ou seja, primeiramente a iluminação começa por mim. Como eu vou doar amor se eu não tenho amor? Como eu vou doar o perdão se eu não sou capaz de perdoar? Como eu vou doar a gentileza se eu não sou gentil? Então a iluminação começa por nós mesmos. Como eu vou saber o que Jesus fez se eu não leio o Evangelho? Como eu vou saber as instruções dos Espíritos benfeitores se eu não leio o Evangelho segundo o Espiritismo? E assim, aos poucos, uma página por dia, um pouquinho de cada vez. Porque nós temos, só olhando na estantezinha ali, não é 1/10 das obras que nós temos. Então, um passo de cada vez. A iluminação, ela vem aos poucos. O Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor
e sabedoria universais. Jesus é o modelo supremo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para planos superiores do ilimitado. De sua presença decorre a luz do Espírito. Então, irmãos, o Evangelho decorre repetindo, né? Do Evangelho decorre, da sua aplicação decorre a luz do Espírito. Então, continuemos, voltemos a fazer, como dito na minha experiência, que eu tive que passar e tomar um puxão de orelha, voltemos a fazer um Evangelho no lar, voltemos a voltar ao Evangelho no lar, a que possamos... Descarregou? Não, descarregou não, será? Vamos. Então, peraí. Então, finalizar, voltemos a fazer o nosso Evangelho no lar, porque dentro do nosso ambiente a gente precisa criar paz. Então, tudo aquilo que a gente passa dentro do nosso ambiente, né, possa estar em um ambiente de... Tá com carga. Foi. Vê se... Jesus, som, Vê. som. E vai. Foi. Então vamos. Glória a Deus. Então, irmãos, dentro do nosso ambiente, onde quer que estejamos, tirar, né? Tá ruim? Tá bom. Bom, então vai. Graças a Deus a minha voz é alta e não vai impedir. Vamos lá. Então, continuemos o nosso Evangelho no lar, porque o nosso ambiente em qual estamos inseridos, todos os nossos pensamentos envolvem o ambiente, criam aquela atmosfera. Então, se nós temos um ambiente que tem discussão, que tem desentendimentos, que tem incompreensões, tudo isso fica gravado no ambiente, na atmosfera do ambiente, né? Quando a gente faz uma oração pensando em nossa casa, a gente tem que pensar em cada cômodo da nossa casa, seja o quarto, a cozinha, o banheiro, a casa, porque tudo aquilo que a gente diz, não só o que a gente diz, mas o que a gente pensa, fica impregnado na parede, fica impregnado no ambiente, no ar. Então a gente precisa fazer o Evangelho no lar para que a gente possa sempre filtrar e renovar esse ar, porque com a presença da espiritualidade amiga, a gente se sente paz e equilíbrio. Kardec fez no Livro dos Espíritos a pergunta aos nossos irmãos benfeitores: como a gente afasta os maus espíritos? E os espíritos nos responderam: atraindo os bons. E como a gente atrai os bons? Através da leitura do Evangelho, praticando as palavras de Jesus, trocando os nossos pensamentos, melhorando as nossas atitudes e caminhando firme e forte na presença de Deus. Que nessa noite Deus possa nos confortar e que possamos hoje reacender a centelha de luz que nós temos dentro de cada um de nós, fazer essa chama aumentar e termos a certeza que a gente tem um Deus misericordioso, que nos ama. Jesus, nosso mestre, modelo e guia, está nos amparar, está sempre do nosso lado. Maria Santíssima, com seu olhar misericordioso de mãe. E toda a espiritualidade amiga está com a gente, mas a gente precisa olhar para dentro de si e prestar mais atenção no que a gente pensa, porque muitas das vezes o nosso mentor está aqui do nosso lado, o nosso anjo da guarda, e a gente não dá atenção. Então, tiremos o véu dos nossos olhos, tiremos os tampões dos nossos ouvidos e prestemos mais atenção nas palavras de Jesus. Muito obrigado por me ouvirem. Boa noite e até a próxima. Obrigado, Cris, pela mensagem, pela reflexão. Aos nossos irmãos internautas, compartilhem o vídeo, assistam, divulguem, para que a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o ensinamento do nosso Mestre possa chegar em cada coração que esteja aflito. Uma boa noite, obrigado.